Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos trazer mais acréscimos sobre o tema das duas testemunhas. Assunto esse que ele é muito importante para a igreja, porque de fato, irmãos, há muitas interpretações, tanto do lado evangélico, tanto do lado católico, tem muitas divergências sobre este assunto. Muitos deles partem de não conhecerem mesmo as profecias, não contextualizarem tanto os profetas, os salmos e até a Torá, que é o livro da lei. Então nós precisamos entender que o assunto das duas testemunhas ela está totalmente ligado com toda a palavra de Deus. Então, irmãos, olha como o assunto das duas testemunhas ele está espalhado em toda a Escritura, praticamente toda a Escritura. Nós vamos começar aqui a analisar o Salmo 79. No Salmo 79, ele vai ter grandes características de Apocalipse 11, que vocês sabem que o Apocalipse 11 ele está montado em cima da timeline da última semana. Ele compreende a última semana, porque vai ter 3 anos e meio de um lado e 3 anos e meio do outro, ou seja, a primeira parte e a segunda parte da semana. E isso é notório porque lá tem os números proféticos, os números, os cálculos espirituais que foi fornecido para nós lá em Daniel capítulo 7, em Daniel capítulo 12, vai ter esses números espirituais. Os mesmos estão lá no Apocalipse 11. E não só no 11, mas no 12 também. E no 13, que tudo faz parte de um conjunto de eventos proféticos, aqueles que serão livrados da tribulação, mas não arrebatados, e outros vão ter que concluir, vão ter que dar testemunho para Deus diante da besta. Então vamos começar lendo aqui o Salmo 79 para vocês entenderem. E ele diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Vão prestando atenção que já está falando de Jerusalém, das nações invadindo a herança de Deus. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Aqui tem o contexto histórico. Esse salmo aqui é de Asaf. Asaf escrevia os cânticos, dirigia os louvores na casa de Deus. E isso aqui provavelmente são lamentações das profecias que o Senhor estava falando contra Jerusalém, contra Judá, que iria desolar, ser devastado e tudo. Porém, não para por aqui, porque aqui vai ter aspectos lá de um período da última semana, onde as duas testemunhas irão profetizar. Então, o verso 2 está mostrando que os servos do Senhor e os santos estão sendo entregues à morte e os cadáveres deles estão espalhados, entregues, servindo de comida para aves e feras. Entenderam? Os cadáveres destes servos e santos estão sendo entregues por comida a aves e a feras. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Vocês estão começando a entender que em Apocalipse 11 também tem essa mesma frase, que eles não a besta que surge do abismo fez guerra contra elas, estava exterminando elas e não lhes era permitido o sepultamento dos seus corpos. A besta não permitia que esses cadáveres dos santos, das duas testemunhas, que não são 2 homens literais, nós vamos chegar lá já, que são 2/7 da igreja, porque a igreja está representada nos 7 castiçais, 7 candeeiros, e o Senhor pegou 2 candeeiros e colocou como 2 testemunhas, ou seja, 2/7 do povo de Deus.
Então, não houve quem lhes desse sepultura, no verso 3. O sangue foi derramado e não houve quem lhes desse sepultura. De fato, isso está acontecendo em Apocalipse. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? E aqui não significa que Deus está irado contra os santos, tá bom? O Senhor não está irado contra os santos. Isso aqui Deus está irado porque tanto tem os santos que são os servos do Senhor, que agradam o Senhor, mas também tem os rebeldes, os desobedientes, tem os contraditórios, tem os falsos profetas, tanto nesse tempo como também tem no tempo do fim os falsos profetas, os falsos. A besta da terra é o falso profeta. E o Senhor, ele castiga. E nesse meio está também o povo de Deus, está também os santos, os seus servos. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Estão destruindo a terra de Israel. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Aqui o verso 10, vamos pular direto para o verso 10, que ele vai ser usado também como boca arrogante, como palavras insolentes da besta. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Continuando o verso 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Muitas profecias falam de um cativeiro ainda que está determinado para a terra de Israel. E isso tanto em Zacarias, Isaías, enquanto esse povo estiver com incredulidade, são determinadas assolações, destruições e também cativeiros para a terra de Israel, lá para os judeus incrédulos. Então, está determinado um cativeiro. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Então, tudo isso está acontecendo com os servos do Senhor, os seus santos. Isso aqui, muitas das vezes, não está falando só de judeus incrédulos, de judeus que ficaram na grande tribulação. Está falando dos servos, dos santos dele. Ou seja, é aquele povo, são as duas casas de Israel, as duas testemunhas que nós temos falado, duas casas de Israel. O verso 12. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Então, tem 7 taças da ira de Deus. Em Apocalipse tem 7 taças. Então, se é 7 vezes, isso aqui seria a ira de Deus. Que a ira de Deus se consome na 7ª taça. Então, com este contexto todo que nós lemos no Salmo 79, aos quais vocês prestaram atenção, que os servos de Deus, os seus santos, estavam sendo mortos e seus corpos estavam sendo entregues às aves e às feras, e que estava desolando Jerusalém, assolando Jacó, as herdades e as moradas de Jacó, nós vamos para Apocalipse 11 e eu vou pontuar os versos que estão fazendo referências a vários profetas. Vocês vão entender, e não só aos profetas, mas também ao próprio Apocalipse. Nos versos 1 e 2, dá a entender, só porque eles vieram primeiro, não significa que eles vêm primeiro na cronologia. Os versos 1 e 2 vai se levantar os gentios para calcar a cidade santa. Eles vão calcar os pés da cidade santa. Então, só que isso não é no começo da semana. No começo da semana ninguém pode ferir as duas testemunhas. Então, na metade da semana para frente é que isso vai acontecer. Porém, houve uma troca. Aqui a informação já vem primeiro.
Diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito. Está falando para João. Foi dado uma vara, um caniço semelhante a uma vara. Esses aspectos estão em Ezequiel e também está também em Zacarias. Em Ezequiel é chamado de filho do homem, sendo uma parábola para Jesus também. E é o filho do homem que faz essa medição, tá bom? Foi dado para João medir, mas é para ele entender a revelação. Mas é o filho do homem, é Jesus que sela o povo com o Espírito Santo. É ele que mede Jerusalém. E foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. E ele não está falando de um templo, de um santuário literal, de pedra, de pau, de construção de materiais literais. Ele está falando de um templo espiritual, de uma casa espiritual. Como vocês viram nos vídeos passados, a gente estava explicando a respeito da glória da última que realmente ela começa a reedificação de Jerusalém e do templo em cima do começo das 70 semanas, é o start para as 70 semanas, a reedificação de Jerusalém por 3 decretos, e depois ela termina numa casa espiritual. Então aqui é a casa espiritual. Verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças. Vocês vão entender o átrio exterior do santuário. Vocês vão entender que esse átrio exterior está falando da carne da nossa carne. Porque ele foi dado aos gentios. Então o átrio, que é a parte exterior, que é aquela parte descoberta, foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, que os gentios vão calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Esse mesmo tempo, se vocês fazerem as contas com meses de 30 dias, vai dar 1.260 dias, metade da última semana. Esse texto vai estar em Apocalipse 13. Mas olha que interessante, que é porque foi ele dado aos gentios. Jesus, o Senhor, ele falou coisa semelhante sobre o tempo dos gentios, que Jerusalém será pisada enquanto o tempo dos gentios durar. Então, olha aqui. Lucas 21, verso 24 diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Lembra do cativeiro? Jesus está fazendo esse sermão escatológico, realmente estava compreendendo todo aquele período dos apóstolos e que iria culminar naquele período lá dos 70 anos do imperador Tito, que invadiu Jerusalém e devastou Jerusalém, destruiu o santuário e todas aquelas coisas que a história comprova, mas ele traz uma resolução para o tempo do fim. Sempre é para o tempo do fim. Serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, porque tem que cumprir 42 meses. É o tempo que Deus determinou, 42 meses. Jerusalém será pisada por eles. Eles terão poder. O Senhor ele vai permitir que isso aconteça. Tanto com os judeus, aqueles que moram lá, judeus incrédulos, desobedientes, coração duro, tanto quanto os seus servos, os seus santos, que o Senhor chamou como 2 testemunhas. E aqui está a referência de Apocalipse 13. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então está conectando com a besta de Apocalipse 13. Esses gentios, o tempo dos gentios é estrangeiro. Eles entrarão lá
e pisarão tanto os incrédulos, tanto os rebeldes, como também as testemunhas do Senhor. Serão todos pisados. Mas não paro por aí. Essa é, como eu disse para vocês, é a metade da última semana. Essa parte aqui, por mais que esteja no verso 1 e no verso 2, não começa aqui. Vai começar aqui no verso 3, onde elas, ninguém poderá ferir elas. Cronologicamente, começa aqui, darei as minhas duas testemunhas, ou seja, o Senhor está derramando a unção sobre as duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui a referência para Apocalipse 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. É a primeira metade. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui? O Senhor está dando poder às duas testemunhas para profetizar em Jerusalém, por 1260 dias vestidas de pano de saco. Ou seja, para fazer alusão a João Batista. João Batista foi testemunha. Entendeu? Fazendo a alusão a João Batista. Porque João Batista era considerado Elias também. Mas não só isso. Aqui, essas duas testemunhas estão testemunhando em Jerusalém. Porém, o Senhor, ele está levando a mulher sã e salva num lugar que o Senhor mesmo preparou. O Senhor está levando a mulher, a outra parte do povo, com asas de águia. Se você ler o capítulo 12 inteiro, vocês vão entender que Deus está levando a mulher com asas de águia. Mesmo acontecimento que é lá de Êxodo 19, que o Senhor tirou os filhos de Israel e conduziu eles com asas de águia, a nação de Israel. Aqui em Apocalipse 12, o contexto do Êxodo está sendo revivido de novo. O Senhor está trazendo aqueles eventos que aconteceram lá, ele está profetizando para o futuro. Por isso que aparece uma águia conduzindo o povo. Esse povo aqui, do capítulo 12, que é a mulher, está sendo levada e o Senhor ele está livrando eles da grande tribulação. O Senhor não está arrebatando ninguém aqui. Que fique bem claro, o Senhor não está arrebatando, e sim livrando. É totalmente diferente, livramento com arrebatamento. Então o Senhor está colocando uma porta aberta para aquela igreja que ele fala, a igreja de Filadélfia. Ele coloca uma porta aberta, e essa porta aberta é o escape. Enquanto Esmirna, ela dá a própria vida. Então, Esmirna e Filadélfia são as tipologias das duas testemunhas. Uma vai ter o escape, a porta aberta, que o Senhor está provendo para ela a porta aberta, que ele pode abrir e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. E também, em Esmirna, são aqueles que vão entregar a própria vida. São parábolas, vocês têm que entender isso. Então, continuando, o verso 4 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros. Essa mesma visão tem em Zacarias 4. Lá, dos raminhos de oliveira, vertendo azeite, ou seja, a unção está vertendo azeite para a menorá, que são os 7 candelabros, 7 castiçais. Aqui está acontecendo a mesma coisa. E esses dois candeeiros, em Apocalipse 1, o Senhor disse que cada candeeiro é uma igreja. Se tem 7 candeeiros, são 7 igrejas. Se 2 estão ao lado de 2 oliveiras, quer dizer que 2 partes do povo o Senhor está tomando como testemunhas. Não é mesmo? É os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Por que ninguém pode ferir elas? Porque aqui essa parte é, de fato, a primeira parte da última semana. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Aí nessa parte ninguém pode ferir elas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem.
aspectos de Elias. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Aqui já remonta as pragas e flagelos lá de Êxodo, que Arão e Moisés, o Senhor deu autoridade para eles fazerem estes sinais, lá diante de Faraó e diante dos magos, daqueles magos, necromantes, aqueles sábios, que nos dá a entender que são o falso profeta também ali da besta, no capítulo 13. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, então o Senhor ele encarregou essas testemunhas de um testemunho que elas devem dar. E que testemunho será esse? Que testemunho será? A gente encontra esses testemunhos em Isaías. A partir do 40 para frente, Deus vai frisar várias vezes que vós sois as minhas testemunhas, Deus estranho não houve no meio de vós, falando para o povo dele, falando para as duas casas de Israel. Vocês são minhas testemunhas, Deus estranho não houve no meio de vós. Ou seja, no capítulo 13, o que vai acontecer de Apocalipse? Vai ter uma besta, vai ter um homem, né, que a besta é o reino, é um conjunto de nações, mas na parte mais alta, na ponta mais alta, que é o chifre, tem o rei. Ele tem que reinar sobre os reis. Então ele diz, ele tem palavras arrogantes, ele tem voz arrogante e ele se engrandece sobre todo Deus, como está lá, como Paulo diz também nas suas cartas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele se engrandece sobre todo Deus. Ele se engrandece contra os deuses dos deuses, semelhante ao diabo. Por isso que o diabo, Satanás, ele entrega o seu trono, o seu poder, sua autoridade a esse personagem. Então, ele faz essas coisas. Lá de Daniel 11, Paulo está tirando essas coisas de Daniel 11. Então, eles dão esse testemunho. E muitos evangélicos querem subir na frente, já serem arrebatados, mas o Senhor falou aqui no verso 7 que elas têm que dar testemunho. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, e não pode ser outras pessoas, porque são parte da igreja, são candeeiros. Aqui a gente chega num momento em que ou quem segue essa doutrina, ou você aceita o fato, a realidade, que essas testemunhas, elas têm que dar esse testemunho, e aqui está a besta está levantando e vai fazer guerra contra elas na metade da última semana, ou seja, se elas são, por um lado, os dois candeeiros e as duas oliveiras, quer dizer que no capítulo 1 o Senhor Jesus falou que elas são igreja. Candeeiro é igreja. Então, 2/7 da igreja está aqui e o resto vai subir? Mas não vai subir, porque em Apocalipse 12 elas estão indo, a mulher está indo com asas de águia. Está vendo como esse povo eles entram em contradição e nem percebe a hipocrisia? Isso, irmãos, é a hipocrisia das grandes, porque quando você pega esses textos e abre na frente deles, faz um mapa e coloca cada ponto no seu lugar, não tem passo nem para arrebatamento secreto, para nada disso, 2 testemunhas sendo 2 homens. Então, é muita coisa que tem que se falar. A gente tem que vir aqui e desfazer essas coisas que foram ensinadas erradas. Canais, né, grandes no YouTube, gigantescos, com milhões. E fora as igrejas, né, física mesmo, os ajuntamentos, as denominações, ensinando essas coisas, e vira aquela bola de neve, e a gente tem que vir cá e ficar desfazendo essas coisas, e dá trabalho para fazer isso. Aqui o verso 8 vai estar conectado lá com o Salmo 79. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Isaías, você vai entender que Deus está falando contra Israel, contra Jerusalém, e está chamando ela de Sodoma. E fala de Egito também. Fala tanto como Sodoma e Gomorra, de um lado, e também fala
de Egito, da besta do sul. Presta atenção. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado lá em Jerusalém. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Estão contemplando cadáveres de dois homens só? Claro que não. Estão contemplando o cadáver dos santos e dos seus servos, igual lá no Salmo 79. O cadáver dos santos e dos servos foram colocados por alimento às aves e às feras. Tem que entender, de uma vez por todas. Contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Não é verdade que a gente leu? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Essa festa aqui chama Purim. Lembra lá com Mordecai, no livro de Esther? A primeira instituição foi com Mordecai. Foi um ato nobre. Foi algo agradável a Deus. Aqui eles estão usando esta solenidade, que não faz parte da solenidade tempo determinado do Senhor, dos Moedes, mas é uma solenidade que eles acrescentaram ao calendário festivo de Israel. Mas Deus se agradou lá porque foi feito na justiça, foi feito por justiça, com a justiça de Deus. Aqui eles estão usando essa festa, o Purim, para comemorar os servos do Senhor, as duas testemunhas, que atormentaram a terra por causa dos sinais, dos flagelos. Aqui, ó. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Por que atormentaram? Porque foi dado poder para elas fazerem aqueles sinais, parar a chuva, cessar de chover sobre a terra por 3 anos e meio, converter as águas em sangue e ferir a terra com tanta sorte quantas quiserem, com tantos flagelos. E vai estar em paralelo também, mais uma informação adicional, vai estar em paralelo com as trombetas que fazem aquelas destruições na terça parte. Vai estar na mesma linha do tempo. Não é nada assim, irmãos, não é os selos sendo abertos, depois as trombetas tocando e depois as taças. Não é assim que entende a profecia, a cronologia, ou melhor, do Apocalipse. Não é assim que entende ela. O Apocalipse, ele tem de fato sim uma cronologia, mas não é dessa forma, sempre um evento após o outro, não. O Senhor ele pega um evento que está lá no fim, ele já dá a resolução, os vencedores, e depois volta no tempo, falando da batalha. Então o Senhor ele trabalha assim. Mas não é o caso falar aqui da cronologia dos selos, das trombetas e das taças, porque elas não estão de forma cronológica uma depois da outra, e sim elas estão entrelaçados, esses eventos. Mas depois de 3 dias e meio, dias aqui é anos, o Senhor está provando aqui o entendimento de cada um. Depois de 3 dias e meio, por que 3 dias e meio? Porque é 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. Isso aqui está apontando lá para Ezequiel, capítulo 37, lá do Vale dos Ossos Secos. Tudo conectado. Então a leitura até aqui já está bom para vocês entenderem. Se vocês forem continuar a ler até o final do capítulo 11, vai terminar na 7ª trombeta. Então, a sétima trombeta, ela é o final dos 3 tempos e meio da última semana. Ela é o final daquela última parte, dos 3 dias e meio. O Espírito de vida vem, ressuscita as testemunhas. Aí, logo em seguida, vem o toque da 7ª trombeta, por aqueles que estavam vivos. Parte da igreja que está viva toca a trombeta, a 7ª trombeta, e há a transformação dos corpos. É assim que se entende a cronologia. As testemunhas vão morrendo e ainda está tocando as trombetas. Por isso que a cronologia não é selos, trombetas
e taças. Não é assim. A cronologia, elas estão entrelaçadas. A gente vai ter que fazer um vídeo mostrando isso num quadro, para vocês entenderem. Porque aqui vai tocar a sétima trombeta e vai haver a ressurreição e vai haver a transformação dos corpos. Os vivos serão transformados. Lembra que Paulo teve esse entendimento? E Paulo também tirou das festas, da última colheita, lá os frutos de verão, que é entregue lá para o santuário, é entregue na casa de Deus, os frutos de verão. Cristo as primícias e também tem entrega de primícias dos frutos de verão lá para a casa de Deus. Então vocês entenderam que esse tema ele sempre vai ter, de fato, muitos acréscimos. Não tem como a gente fazer um vídeo só, 2, 3. Sempre vai ter acréscimos, pontos de vistas que vão estar em outras partes da Escritura, como a gente viu agora no Salmo 79. Em casa, vocês podem ler o Salmo 79 e pode conectar, igual eu fiz aqui, conecta ele com Apocalipse 11. Com toda a sinceridade, perceba que ele vai estar falando dos servos e dos santos. Não vai estar falando de judeu incrédulo, rebelde, que ficou na grande tribulação, que irão se converter, pessoas que não aceitaram o evangelho. Tudo isso vai estar no meio ali. Tanto os incrédulos como os santos vai estar no meio. Irmãos, eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Eu peço a vocês que, se não forem inscritos, considerem inscrever no nosso canal. Compartilhem os vídeos nas redes sociais, isso é muito importante para o crescimento do canal, para que muitas pessoas possam ser edificadas também. E deixe aquele gostei e até o próximo estudo. Shalom!